Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app E-Agro. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grano no único. Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar. As exportações de carne de frango alcançaram o maior preço médio em 2 anos. A informação é da Associação Brasileira de Proteína Animal. 379.800 toneladas. Esse foi o volume registrado com as exportações de carne de frango em agosto deste ano, queda de 12,3% na comparação com o mesmo mês do ano passado. A Receita contabilizou 793 milhões e 600 mil dólares, redução de 4,5%. Já os valores em reais registraram 4 bilhões e 406 milhões, alta de 8,1%. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal. Quando olhamos para o acumulado do ano, de janeiro até agosto de 2024, as nossas exportações têm um leve decréscimo de 1,8%. Foram exportadas até agora mais de 3 milhões e 400 mil toneladas de carne de frango, mantendo o Brasil na primeira colocação entre os principais exportadores de carne de frango no mundo. Além disso, o preço médio das exportações brasileiras de carne de frango, considerando os produtos processados e in natura, superou os 2 mil dólares por tonelada. Quando nós olhamos, e aqui uma boa notícia, a evolução do preço médio. Pela primeira vez em muitos meses, o preço médio das exportações brasileiras ultrapassou a barreira dos 2 mil dólares por tonelada, chegando a praticamente 2.100 dólares por tonelada. Um resultado comemorado, já que as exportações registraram queda. Isso mostra um mercado internacional aquecido. Naturalmente, essa redução de embarques que houve no mês de agosto em relação àquilo que aconteceu em julho, que vem acontecendo numa média mensal que o Brasil vem praticando em torno de 430 mil toneladas, tem a ver com 2 principais motivos. O primeiro deles foram alguns desafios logísticos que nós enfrentamos, especialmente num dos principais portos de escoamento de nossa proteína, que é o Porto de Paranaguá, e também, naturalmente, ainda que em impacto reduzido, mas tanto China e México, que fecharam o Brasil, suspenderam temporariamente as exportações de carne do Brasil, e isso naturalmente trouxe um reflexo para as exportações do mês de agosto. A boa notícia é que esses 2 mercados já retomaram as exportações de carne de frango brasileira. Sobre os destinos da proteína brasileira, os Emirados Árabes aparecem na liderança com 39.200 toneladas importadas do Brasil em agosto deste ano. Japão com 39 mil toneladas, África do Sul 28.100 toneladas, Arábia Saudita 26.900 toneladas e a China com 16.300 toneladas. No levantamento por estado, o Paraná segue na liderança das exportações com 161.200 toneladas, Santa Catarina 84.200 toneladas, Rio Grande do Sul 37.800 toneladas, São Paulo 23.800 toneladas e Goiás com 17.800 toneladas. Então as perspectivas são muito positivas para esse mês de setembro de 2024. E a gente continua falando de mercado internacional. O Secafé, o Conselho de Exportadores de Café do Brasil, afirma que a receita e os volumes cresceram. 3.733.000 sacas de 60 quilos. Esse foi o volume registrado com as exportações brasileiras de café em agosto deste ano, resultado que evidencia um crescimento de 0,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado. A receita obtida seguiu o mesmo desempenho e registrou uma expressiva alta. Foram contabilizados 955 milhões e 600 mil dólares, crescimento de 31%. Esses números são recordes para qualquer mês de agosto na história.
Os dados constam no relatório mensal divulgado pelo Secafé. E esses números são impulsionados principalmente pelas exportações dos nossos canéforas, Conilon e Robusta. Exportamos no mês 924 mil sacas, crescendo 31%. No acumulado do ano de janeiro a agosto, as exportações brasileiras também bateram recorde. Foram quase 32 milhões de sacas, crescimento de mais de 39% na comparação com os 8 meses do ano passado. E nós tivemos recordes também nas receitas cambiais, com 7,24 bilhões de dólares e 37,7 bilhões de reais. O preço médio foi de 226 dólares por saca, crescendo 6% no ano até o momento, em relação ao mesmo período do ano anterior. E mais uma vez, impulsionado pelos canéforas Conilon e Robusta, nós exportamos pouco mais de 6 milhões de sacas, crescendo 212%. O café arábica segue como o mais exportado pelo Brasil entre janeiro e agosto. Foram 23 milhões e 150 mil sacas embarcadas. O canéfora teve 6 milhões e 105 mil sacas enviadas para outros países. O solúvel registrou 2 milhões e 604 mil sacas exportadas. O torrado e moído embarcou 28 mil e 798 sacas. Já os cafés especiais tiveram 5 milhões e 623 mil sacas enviadas para outros países. Nós tivemos 69% de problemas de escalas de navios, atrasos, e mesmo assim mantivemos os volumes recordes. E do ponto de vista de cafés diferenciados também, boas notícias, exportamos 5,6 milhões de sacas, crescendo 49%, um preço médio de janeiro a agosto de 251,2 dólares por saca, bem superior à média dos cafés naturais que nós vimos de janeiro a agosto, que era de 226,9 dólares por saca. Os Estados Unidos permanecem como o principal destino dos cafés do Brasil no acumulado de 2024. Os norte-americanos importaram 5 milhões e 66 mil sacas. A Alemanha aparece na segunda posição com 4 milhões e 575 mil sacas. Na sequência, a Bélgica, que adquiriu 2 milhões e 918 mil sacas. Itália vem em seguida com 2 milhões e 596 mil sacas. E fechando o ranking dos 5 principais destinos do café brasileiro, temos Japão. O país asiático comprou 1 milhão e 448 mil sacas. Quando analisamos blocos econômicos, países, praticamente todos os blocos econômicos, todos os continentes mostraram crescimento, evolução, destaque para a União Europeia, cresceu 57% de janeiro a agosto desse ano em relação ao ano anterior e hoje representa 47,2% de todas as nossas importações. Lembrando que a União Europeia é foco das novas regulações, como a Lei Antidesmatamento, que entra em vigor a partir de 30 de dezembro deste ano. E o grão brasileiro tem conquistado cada vez mais espaço no mercado mundial. Nós estamos ocupando os espaços dos grandes produtores, como o maior produtor de robustas do mundo, como o Vietnã, e também grande produtor como a Indonésia. Então estamos ocupando esses espaços. Ao mesmo tempo, Vietnã e Indonésia se destacam no ranking de países compradores de cafés do Brasil. Ou seja, ocupamos espaços e também exportamos para eles. A escalada do conflito no Oriente Médio deixa o agro brasileiro em alerta. Eu conversei sobre isso com o Ricardo Santin, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Infelizmente, a guerra não é boa para ninguém e a gente, como um país que preza pela paz, nós também, a levar alimento, a levar paz, nós gostaríamos que a gente não estivesse vivenciando um mundo com conflitos como teve da Ucrânia e Rússia, Israel-Hamas, agora com Hezbollah, a entrada do Irã nessa disputa agora territorial no Líbano, infelizmente, e aí a gente vê, no nosso caso, que quase 30% do que a gente vende para o Oriente Médio. Então, o Oriente Médio é um grande comprador do frango brasileiro, foi o primeiro impulsionador das nossas exportações. As primeiras exportações foram lá para o Kuwait em 1970, e o Brasil hoje é absoluto nesses mercados, alguns deles nós temos 70% do market share. Então, isso é preocupante, está no radar das empresas. Mas, por outro lado, Kelly, eu deixo mais tranquilo aqueles nossos ouvintes com relação à nossa cadeia, que desde o início desse conflito de Israel com o Hamas, já haviam as empresas e as transportadoras, os navegadores, mudado as rotas e evitando ao máximo o trajeto pelo canal de Suez, fazendo rotas alternativas e construindo
alternativas para que você pudesse fazer acesso ao Oriente Médio, com entrada por Jeddah, na Arábia Saudita, com entrada pelo Emirados Árabes Unidos e outros países onde você desvia do canal de Suez e consegue continuar a prover alimentos para essa população. Porque há um ponto que o nosso conselho aqui defende, é que não basta as pessoas que estão lá no Oriente Médio, agora aqui, Israel, Líbano, Jordânia, estão enfrentando uma guerra no dia a dia, ainda ter dificuldade de obter comida. Então, nós, como brasileiros, vamos fazer o possível e o impossível para continuar a suprir comida para essas pessoas, mesmo nesses ambientes de conflito. Um seminário em Planaltina, no Distrito Federal, discutiu o manejo eficiente para não poluir a natureza e a manutenção do bem-estar animal. O Seminário Nacional de Pecuária Orgânica, uma alternativa para a crise climática, foi organizado pelo Instituto Federal de Brasília, com o objetivo de trocar experiências e apresentar soluções para a popularização do manejo orgânico dos animais em propriedades de todos os tamanhos. Uma maneira de preservar o solo, cuidar do meio ambiente e garantir um alimento mais saudável. A gente tem hoje uma demanda, né? A gente tem as pessoas mudando hábitos alimentares, né? Querendo produtos mais saudáveis, com menor ou nenhuma quantidade de defensivo agrícola, né? Com animais sendo alimentados com grãos que não tenham sido produzidos de forma muito intensa, né? Que respeitem mais a natureza, né? Então, isso tudo é uma demanda do consumidor e também uma demanda da gente melhorar nossa relação com o meio ambiente. A abertura do evento contou com a presença de especialistas e autoridades de diversas áreas ligadas ao campo. Um dos objetivos claros e maiores de tudo isso é a parte ambiental. Recuperação de áreas degradadas, nós temos uma área degradada de pastagem muito grande no país, e que nós precisamos recuperar. E nós recuperamos de várias formas. E uma das formas é com a pecuária também orgânica. E qual é o nosso trabalho como instituição Emater DF? De correr atrás para que os nossos produtores que já estão em transição agroecológica, já estão produzindo produtos agroecológicos, passem a ser certificados como orgânicos e possam ter acesso a essas compras governamentais também. O Distrito Federal já é referência para o país em manejo orgânico do solo para a agricultura familiar, com mais de 220 produtores certificados e vendendo seus produtos diretamente para o governo. Comida saudável e que vai parar na merenda escolar de quase 500 mil estudantes da rede pública. Até o fim do ano, a meta é chegar a mais de 300 certificações. O desafio agora é despertar esse interesse também nos criadores. E agora, o que a gente tem que fazer? Colocar governo com produtores, criadores dos animais e a pesquisa e a extensão para descobrir esses gargalos. Então, esse evento veio nesse intuito, da gente começar a fazer esse diálogo, para a gente tentar desamarrar esse nó, para que, de fato, a gente tenha produtos de qualidade no mercado e que esse produtor que está sofrendo aí com as certificações, que está sofrendo com a normativa, que é muito mais rígida do que você criar animal de forma errônea, né? Vamos colocar assim, degradando o meio ambiente, conseguir, de fato, ter o seu produto valorizado no mercado e que consiga ter acesso mais fácil aos planos de governo, a essas outras políticas públicas. As queimadas na Amazônia e também em outros estados interferiu diretamente na produção de hortaliças em Itajaí, Santa Catarina. Rio Novo, local mais conhecido por colônia japonesa. É a região que mais concentra plantações em Itajaí. Aqui, famílias tradicionais vivem do que a terra produz. Desafio diário, em qualquer época do ano. Desta vez, a poluição prejudicou a colheita das cebolinhas. Cada ano vai complicando mais, né? Vai aparecendo essas coisas, né? Agora a poluição também. Nos últimos 14 anos, este de 2024 registra o maior número de queimadas e poluição no país. E isso afeta diretamente os agricultores da cidade de Itajaí. Aqui na colônia japonesa, nesta propriedade, a perda é significativa com a queima de parte das hortaliças. Isso por causa da poluição do ar. A qualidade do ar aqui em Itajaí estava muito ruim. E Itajaí não é uma cidade industrial para ter poluição, né, desse nível, né?
E agora a gente estava vendo aqui, hoje também já está indicando que a qualidade do ar tá ruim. Isso implicou em várias coisas, né? Primeiro, esse tempo nublado assim favorece a doença fúngica, né? Todo tipo de doença. E a cebolinha chegou a alguns casos, aí, alguns produtores disseram que tiveram uma perda de até 80% na produção. Além das cebolinhas, outras culturas também foram prejudicadas. O repolho teve perdas e, com isso, não apenas o agricultor perde, mas o consumidor. Quanto menor a produção, maior será o preço final. Quem mora e trabalha aqui convive a cada ano com expectativa de fenômenos distintos, todos causados pela ação direta do homem na degradação do meio ambiente. Um ano vem enchente, outro ano a poluição. Para o agricultor é um desafio, hein? É um grande desafio. Tá complicado, né? Os animais também sofrem com o calor. As pastagens estão secas. A alternativa para o produtor rural é apostar na silagem. O milho de pamonha já foi colhido dessa área irrigada em Gameleira de Goiás. Agora, o que sobrou está sendo aproveitado para fazer silagem. A ensiladeira, esse implemento agrícola, é acoplado ao trator e, através de tração, corta os pés de milho, que são sugados e triturados. Tudo é aproveitado. Aqui no campo, o trabalho está em ritmo intenso. É que a seca severa fez com que a pastagem ficasse comprometida em praticamente todo o estado. E os criadores precisam cuidar do rebanho. E a silagem é uma boa opção. O Divan trabalha com o comércio de silagem há 20 anos. Segundo ele, esse ano está sendo diferente, porque as vendas da silagem aumentaram muito. As queimadas têm aumentado muito, né? Então o que acontece? O animal fica procurando o que comer, né? Então geralmente não tem. E onde vai aumenta as procuras de silo, né? Para poder o consumo, né, do animal, né? As suas máquinas estão trabalhando o dia inteiro desse jeito aí, desde abril? Desde abril. Estamos trabalhando aí para poder manter o mercado, né? Aqui na área plantada, vários caminhões como esses são carregados por dia. E a silagem, conhecida por muitos pecuaristas apenas por silo, vai para várias regiões de Goiás. As culturas mais utilizadas para a fabricação de silagem é o milho. Aqui no estado de Goiás aparece como primeiro no ranking, seguido do sorgo e do capim-elefante, como o capiaçu da Embrapa. Mas também dá para fazer silo de cana-de-açúcar. Para se ter uma noção, essa silagem pode ser oferecida para todos os animais, como bovinos de corte, leite, equinos e até caprinos. O que não pode mesmo é deixar o rebanho passar fome e sentir a falta de capim no pasto. Nesse caso aqui, como muitos pastos de clientes do Divan está escasso, a silagem sai dessa área e vai direto para as fazendas. Mas também tem outro tipo de armazenamento, aquele em que o criador faz o estoque na propriedade. Hoje ele é feito o seguinte, limpa o local, né? E aí ele é armazenado, um trator compacta, bem compactado, e ali faz a amarração dele onde não há entrada de ar nele, para que gere a bactéria, né? Então ali, ficando bem organizado, dura muito tempo, né? E é claro que fomos atrás de explicações sobre a importância de ofertar o silo para os animais. A silagem de milho é um alimento importantíssimo para os bovinos, pois oferece aos animais uma série de benefícios, como energia, boa digestão, elevado valor nutritivo, alto teor de açúcar solúvel, além de ser um alimento palatável. Se às vezes você quer só passar a seca, dependendo do volumoso, ele por si só ele consegue, com suplemento mineral, com proteinado. Agora, se você quiser um desempenho melhor, você tem que adicionar um proteinado de alto consumo, ou se não, partir para um concentrado melhor, uma ração, como comumente é falado. O volumoso, muita gente fala assim, eu preciso de um volumoso de 33% de matéria seca. O que é isso? Matéria seca refere à quantidade de água e a quantidade de fibra e nutrientes que realmente tem no alimento. Então, quando você fala um alimento com 33% de matéria seca, ele tem 77% de água e 33% de matéria que realmente essa é o que vai alimentar o animal. O pequeno criador precisa estar atento à saúde do rebanho, já que somente a silagem pode não ser capaz de produzir energia e oferecer uma nutrição de que o animal precisa. Aí é necessário dar uma incrementada na dieta dos animais. Nesse período, agosto, setembro, julho,
a gente precisa suplementar esses animais com um volumoso de qualidade superior. Então, a silagem, o processo de ensilagem dos materiais, ele se torna extremamente favorável, trazendo produto de nutriente desejado, com qualidade muito boa, onde a gente pode proporcionar desempenho para os animais com a utilização da silagem na alimentação dos bovinos. O interior de São Paulo segue em alerta por causa dos riscos de queimadas. O impacto para esta safra já é grande. Marco é produtor de cana na região de Pontal. Toda a plantação dele, de 70 hectares, foi destruída por incêndio. Nunca vimos uma seca tão severa quanto essa e um índice de incêndios tão grave quanto esse. Levantamento feito por uma empresa de consultoria ambiental indica que somente em agosto, mais de 650 mil hectares foram atingidos pelo fogo no estado de São Paulo. Metade somente no dia 23 do mês passado. Segundo os especialistas, o choque do ar frio com ar quente, junto com mais calor que veio do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, impulsionaram a propagação das chamas. O que nós tivemos nesse dia foi ventos chegando a 40 km por hora, temperaturas de 36, 37 graus e umidade relativa do ar muito abaixo de 10%. Então, o que favorece, por exemplo, uma fagulha ficar no ar por muito tempo e se alastrar para outro local. Agosto teve cerca de 11.600 focos de incêndio em solo paulista. Se for feita análise da última década, houve crescimento de 227% em relação à média para o mês e 780% quando comparado ao ano passado. Os prejuízos ainda são contabilizados pelo setor. Já é certo que a safra teve impacto negativo em relação à qualidade e produtividade. Essa questão de prejuízos, quem hoje falar os prejuízos acredito que pode estar subestimando ou hiperestimando. A gente precisa de verdade esperar que esse tempo se decorra para ver o que se recupera ou não. O agronegócio em outros estados também foi impactado. Os impactos não foram sentidos só no estado de São Paulo, foi sentido no estado de Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e, claro, também não só na cultura da cana-de-açúcar. Né? A gente percebeu aí a cultura, as pastagens, silvicultura, que acabaram sendo afetadas também. O próximo ciclo foi afetado com a necessidade de renovação dos canaviais, que não precisariam passar por manejo agora. Um custo de pelo menos R$12 mil por hectare, que o Marco não estava esperando. Acho que todo mundo que foi acometido por incêndio vai estar com esse problema. Estava muito seco. Mesmo a cana de muda, ela tinha palha seca. Então, o fogo entrou na área de muda, que seria uma cana que eu iria utilizar agora em fevereiro. Ele dizimou a minha muda ali, muda que eu havia adubado, pensando em potencializar o crescimento dela. Eu perdi o adubo, eu perdi a muda. Os efeitos ainda podem ser identificados a longo prazo, na degradação do solo e diminuição da biodiversidade das áreas rurais. Com tudo isso, as perdas devem passar de R$1 bilhão para os produtores de cana-de-açúcar. Muitos pequenos e médios agricultores que vão precisar de apoio. É hora que a cadeia, a classe vai precisar estar cada vez mais unida, cada vez mais organizada e ter os acordos mútuos de apoio, de auxílio para determinadas condições e regiões, para a gente conseguir fazer um desenvolvimento em cadeia sustentável. O setor se mobiliza para, junto ao governo, não ser impactado também pelas multas ambientais. O trabalho da Orplana é proteger os produtores e eles não serem multados por aquilo que ele não fez, que ele buscou realizar a mitigação, buscou proteger e certamente que ele vai deixar regenerar essas áreas e vai trabalhar na regeneração para que isso não aconteça. A seca continua e com temperatura em alta e ventos mais fortes, o alerta continua para os próximos dias. Eu acredito muito mais que alguns focos tenham sido colocados criminosamente, mas a situação meteorológica é que potencializou tudo isso. A gente não tem dúvida disso. E a estiagem pode comprometer a agricultura e prejudicar a produção de alimentos no Rio de Janeiro. Na foz do rio Macaé, na área central da cidade, na região norte do estado, a imensidão do rio esconde uma preocupação: a redução do nível do corpo hídrico. Essa queda do volume não é tão perceptível na foz por conta do efeito da maré, que funciona como uma represa, mas nas bacias e pontos de captação de água, a redução é aparente. Está em 40% abaixo da totalidade.
Na estação São Romão, no Rio Macaé, um dos pontos de medição, por exemplo, a cota de transbordo na linha preta marca 2,92 metros. Já a cota de segurança, representada pela linha vermelha, gira em torno de 2,33. No entanto, a marca atual está bem abaixo disso, apenas 56 centímetros. Os dados são do Instituto Estadual do Ambiente. A situação é acompanhada pela Defesa Civil de Macaé. No Centro de Monitoramento e Operações, os agentes conseguem verificar os registros pelo sistema de alerta de cheias do INEA. A gente tem percebido também que o rio está com uma capacidade muito baixa, né, de transporte ali de águas, ele está muito abaixo daquilo, né, que é a sua cota normal. A gente recomenda à população que evite o desperdício, né, de água, né, o consumo excessivo de água, porque nós estamos aí num longo período, né, de estiagem, tivemos chuvas, né, pontuais, mas que não foi o suficiente para estar reabastecendo as nascentes, né, para estar alimentando esse rio de maneira satisfatória. Então não é prudente, né, que se gaste muita água além do necessário, né, nesse período. O mesmo ocorre no Rio São Pedro, um dos principais afluentes do Rio Macaé. O nível atual está em 29 centímetros. A cota normal é de 1,92 metros. O mesmo processo que a estiagem tem causado no Rio Macaé também causa nos seus afluentes, né? O Rio São Pedro, por exemplo, né, que é um afluente importante aqui, que corta toda a Serra Macaense, ele está sofrendo o mesmo efeito, né? Então, sem chuva montante, né, sem chuva nas cabeceiras, esse rio está com a cota muito baixa, né, e acaba não conseguindo alimentar de forma suficiente, chegar a água com volume satisfatório nos pontos de captação. O Rio Macaé é um importante corpo hídrico. Nasce próximo ao Pico do Tinguá, em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, e se desenvolve por 136 quilômetros até o Oceano Atlântico. A Bacia do Rio abrange 6 municípios do norte fluminense e Baixada Litorânea. Além da capital nacional do petróleo, é fonte de abastecimento de água para Rio das Ostras e parte de Casimiro de Abreu. Nas margens do rio é possível perceber o recuo. O local onde o pescador estava era tomado por água. O cenário é provocado pelo longo período de estiagem. A última chuva com volume considerável ocorreu em 14 de agosto. Foram 40 milímetros. Índice insuficiente para reabastecer os mananciais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, não há previsão de chuvas regulares até a segunda quinzena de outubro. O Rio Macaé ele tem sofrido bastante com áreas de desmatamento. Quando a gente observa desde a nascente do rio até a chegada na cidade de Macaé, é muito nítido essa transformação. O rio ele sofre com áreas de pastagem, com assoreamento, e isso ao longo do tempo provoca uma dificuldade do rio em se reestabelecer. Nós podemos ter aí períodos de seca mais prolongado, o nível de água baixar consideravelmente e ter uma dificuldade maior em restabelecer o índice, né, normal, o volume normal do Rio Macaé, o que pode provocar, né, um problema mais sério para a população em termos de abastecimento. O sistema aquático e todo o ecossistema ao redor sofrem com a ausência de chuvas. É extremamente grave, isso vai ameaçar a saúde do rio, vai ameaçar o abastecimento, além de toda a diversidade da biológica aqui da região. E quando a gente perde a diversidade biológica, a gente automaticamente está ameaçando um equilíbrio do ecossistema, o equilíbrio dessas cadeias tróficas. Isso acaba tendo um reflexo muito grande na nossa qualidade de vida, porque vai afetar o clima, vai afetar esse regime que a gente está vendo de chuvas, de a diferença, né, nessa quantidade de chuva. Isso a longo prazo vai trazendo diversos problemas para a população, inclusive dificuldade até na própria agricultura, no próprio abastecimento não só de água, mas daqui a pouco também uma dificuldade no próprio abastecimento de alimentos. Na região norte do Rio de Janeiro, a falta de chuva também preocupa. A Associação Fluminense dos Plantadores de Cana está em alerta. Rogério carrega nas mãos o pouco que rendeu na colheita deste ano. O agricultor de Campo Limpo, na Baixada Campista, só conseguiu colher as hortaliças aumentando o investimento.
A hortaliça foi o que a gente conseguiu fazer com que ela produzisse alguma coisa para fazer com que a propriedade rendesse alguma coisa. Mas para isso, você pode reparar essa área aqui de mais ou menos meio hectare, um custo a mais de R$6.000 para se manter a hortaliça. Quer dizer, isso tudo vai no final refletir na mesa, né, do consumidor, porque a gente tem que repassar esse preço. Com a estiagem que afeta a região, Rogério não alcançou o objetivo de aumentar a produção de mel. Em 2023, colheu 700 quilos e decidiu investir mais. E o prejuízo foi ainda maior, reduzindo a produção em 200 quilos neste ano. Para continuar atraindo as abelhas, o recurso foi não colher o coentro, uma das poucas plantas que floresceu. A abelha é um inseto, né, um polinizador, que ele depende da chuva e a situação que a gente está vivendo agora. Porque se choveu, vai ter as floradas, as flores vão surgir. Então, não está chovendo, então a gente tem as abelhas. As perdas esse ano foram gigantescas, porque nós tivemos em alguns momentos de muita chuva, muito bom. Agora que não tem chuva, não tem flor, a gente vê tudo seco, torrado, só terra pura. A abelha vai viver de quê? Ela também precisa das flores, ela também precisa da chuva. O que vem acontecendo? A maior parte dos enxames, eles estão enxameando, eles estão migrando para outras regiões que de repente não têm alimento, porque aqui na nossa região não tem alimento. Segundo a UENF, neste ano, só choveu 709 milímetros. De março para cá, a situação ficou ainda mais difícil. De chuva na região, apenas 80 milímetros. Com a chegada da primavera, o cenário não deve ficar mais positivo, pelo menos pelos próximos 20 dias, é o que aponta a Asflucan. A Associação de Produtores de Cana do Norte Fluminense teme um prejuízo ainda maior na safra de cana da região. Está afetando não só a safra de cana, como a pecuária, de leite, de corte, tudo. Toda a parte da agricultura está sendo afetada com essa estiagem. Alta temperatura, vento muito forte, então vai ter uma queda de safra que a gente vai conseguir fazer esse cálculo lá para fevereiro, janeiro, fevereiro, que a gente não sabe quando que vai começar a chover. E se essa estiagem prolongar mais um pouco, vai ficar bem mais crítico do que está. A cana da propriedade de Rogério ainda resistiu um pouco mais à estiagem, por estar mais adaptada ao clima rigoroso. Mas os 10 hectares dedicados ao plantio de milho são um reflexo de quanto as mudanças climáticas são nocivas. Nada sobreviveu à falta de chuva. O que seria um tanque para a criação de peixes, por exemplo, é só um buraco no chão. Terra que se desfaz nas mãos do agricultor na mesma proporção que a esperança em dias melhores nos próximos anos. Se não fosse esse investimento e a irrigação, realmente nessa situação que a gente está passando hoje, em Campos, por exemplo, não se produziria nada. Infelizmente, ia faltar mercadoria na mesa do povo de Campos. Mas a gente vem tentando, né, e pensando se vale a pena também continuar investindo. Porque se o preço também não for legal, não adianta, a gente não consegue produzir, não consegue trazer renda. Então, não é viável mais, né? A segunda edição da Expo Equestre aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A programação foi recheada com palestras e até curso de casqueamento. O curso de casqueamento foi promovido pelo Senar e contou com um profissional que trouxe técnicas assertivas sobre como retirar o excesso de casco e fazer a manutenção correta. O ferrador de cavalo Dilson Ricardes conta sobre a importância do casqueamento nos equinos. O bom casqueamento ele só traz benefício para o animal, sendo ele de prova ou sendo ele de campo, né? Então, o casqueamento básico, a importância dele é trazer o bem-estar e o conforto para o animal. E segurança para quem está montado, né? Os estudantes também aprenderam a reconhecer qual é o período certo para se realizar essa prática. O período correto de fazer a manutenção de casco é cada 5 semanas. Mas isso aí varia muito de animal para animal. Mas basicamente cada 5 semanas. Né? Os animais que não têm essa manutenção, né, não fazem essa manutenção, geralmente a gente consegue ver o quê? É os cascos quebrados, né? Casco comprido, cavalo trupicando. Aí a gente sabe que está na hora de fazer o trabalho de casquear o cavalo. Os participantes do curso devem aprender tanto na teoria quanto na prática a realizar de maneira segura o casqueamento. Vixe, é muito bom porque na teórica a gente aprende, vamos dizer, o
o básico, né? Aí ali na praia a gente aprende tudo como tem que ser feito, até onde tem que cortar, até onde tem que lixar, o formato tem que deixar. E o bom é que a gente tem aula prática também, o professor em cima ajudando, como falando o que a gente está fazendo de errado, o que está fazendo de certo, é bom isso aí. Além da oficina de casqueamento, o evento também contou com um leque de cursos importantes para quem lida com cavalos. Olha, nós já tivemos o curso de ranch short, hoje nós estamos tendo o curso de horsemanship e de casqueamento pelo nosso patrocinador maior, que é o Senar Mato Grosso do Sul. Hoje também vamos ter o curso de cães de pastoreio, né? E as provas em geral que nós vamos ter. Nós estamos tendo hoje o laço comprido, vai continuar até domingo. Nós temos a prova de 6 balizas, de 3 tambores e também uma prova de agility com cães também. Com o objetivo de trazer mais visibilidade à prática da equinocultura, a Acrisul já confirmou a próxima edição da Expo Equestre. Esse é o nosso a segunda Expo Equestre. Nós já tivemos a primeira, também foi um sucesso antes da pandemia, há uns 4 anos mais ou menos, e nós conseguimos trazer esse movimento novamente, a segunda Expo Equestre, e nos surpreendeu com esse sucesso. A gente já esperava, mas nos surpreendeu. Tá sendo muito bacana. Confirmado o ano que vem a terceira Expo Equestre. Pesquisadores da Universidade Federal Rural da Amazônia estudam o uso do caroço do açaí para criar um carvão vegetal muito menos poluente. Ele já é tradição na mesa de muitos brasileiros. O Pará é responsável por 93% do açaí comercializado no país. A média anual de produção chega a quase 1.700.000 toneladas do fruto. O Heron vende cerca de 120 litros todos os dias. É tanto açaí que os caroços ficam espalhados e muitos vendedores não sabem o que fazer. A gente gasta em torno de R$400 só para recolher esses frutos. Mas esse problema pode estar com os dias contados. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal Rural da Amazônia estuda o uso do caroço de açaí para criar o carvão vegetal, muito menos poluente. Os caroços são colocados em um forno e expostos a altas temperaturas, que podem chegar a 600 graus. Em pouco tempo, o material se transforma em biocarvão e, em seguida, é misturado ao solo. Nós verificamos que quando nós temos esse biocarvão aplicado no solo, as plantas elas têm um melhor crescimento e um desenvolvimento melhor. O carvão vegetal também foi testado na recuperação de áreas degradadas pela mineração. Dentro desses resultados a gente consegue ver um bom crescimento da planta mesmo nessas condições adversas do solo e, além disso, uma alta retenção de água nesse solo, né? A meta é que em 5 anos o carvão vegetal à base de açaí seja produzido em larga escala e comercializado. A esperança é que os caroços do fruto jogados na rua possam ser reutilizados de uma forma sustentável, gerando emprego e renda. A gente vai ter desde o resíduo que antes era descartado e ele vai ser transformado num produto de qualidade e essa cadeia vai fornecer emprego, vai fornecer renda e aí também a sustentabilidade, que é o que a gente está procurando cada dia mais hoje, visando a melhoria da nossa sociedade. Agora eu tenho um recado campeão da Mosaic para você, produtor. Você gosta de futebol, certo? E sabe quando aparece aquele craque que eleva a performance e resolve no campo? Na sua lavoura, o craque é Micro Essentials da Mosaic. O fertilizante com NPS em um único grânulo. Nitrogênio decisivo para o desenvolvimento das plantas. Fósforo de alta solubilidade para raízes robustas e maior enchimento dos grãos. 2 formas de enxofre disponibilizadas conforme a necessidade das plantas. Nutrição uniforme e mais resultados na colheita. Fertilizante com NPS em um único grânulo é Micro Essentials da Mosaic. Performance no mais alto nível. Saiba mais no QR Code ou acesse nutriçãodesafras.com.br. A B3 Bolsa de Valores brasileira começou a negociação do contrato futuro de café robusta. O Brasil é o maior produtor do mundo de café. Com a nova ferramenta, produtores, cooperativas, comercializadoras e indústrias podem se proteger contra a volatilidade dos preços do mercado, fixando valores para negociações futuras do café. O contrato futuro de café vai permitir a entrega física com lotes armazenados em armazéns credenciados pela B3. As negociações serão com grãos crus, em contratos que correspondem a 100 sacas de 60 quilos,
com vencimentos em janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro. No mercado futuro, os contratos são acordados para entrega em uma data posterior, sem troca imediata de produto. Já no contrato físico, a transação é concluída com a troca imediata do produto por dinheiro. Diferentemente do café arábica, o contrato de café Conilon Robusta na B3 tem cotação em reais e não em dólares. O Espírito Santo é o principal estado produtor de café robusta, com cerca de 70% da produção nacional. Desde dezembro do ano passado, os preços do café dispararam por causa da quebra de safra causada por problemas climáticos, tanto no Brasil quanto no Vietnã. O aumento no preço do robusta é muito mais significativo do que a elevação no preço do café arábica, já que ele é bastante usado para a indústria, para os blends de café, como o tradicional e o extra forte. Como o Brasil tem exportado muito café robusta para suprir a falta de café do Vietnã, o preço interno deste café também está subindo. Segundo a estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Brasil deve colher 69 milhões e 900 mil sacas de café na safra 24-25. Deste total, 48 milhões e 200 mil sacas serão de café arábica e 21 milhões e 700 mil sacas de café canéfora. Um levantamento do IBGE revela que a produção de tomate em Goiás deve crescer quase 37% neste ano. Essa horta de tomate em Leopoldo de Bulhões tem 3,5 hectares, com 33 mil pés. O cuidado aqui tem que ser diário, para que a planta cresça perfeitamente e produza bons frutos. O Halder é o gerente. Ele trabalha com a produção de tomate há mais de 20 anos. Experiência tem de sobra para falar sobre o manejo. A gente está aqui todo dia. É irrigação devido ao período calor, seco, baixa umidade do ar, né? Então a irrigação é diária. O tomate conhecido como longa-vida possui mais tempo para iniciar o processo de deterioração após a colheita. É um dos mais consumidos, representando 76% do consumo de hortaliças no país. Já o tomate saladete, que é esse mais fino e comprido, é perfeito para consumo in natura e para molhos, já que tem uma coloração vermelha mais forte e um ótimo sabor. Apesar destas pequenas diferenças, uma coisa é certa: tomate é saudável e faz bem para a saúde. Mas aqui no campo é preciso dedicar para conseguir uma boa produção desse fruto tão apreciado. Olha, toda semana tem que vir aqui na horta e fazer a desbrota. Como que é feito aí, Raul? Desbrota, como o nome mesmo já diz, né? É broto. O broto tem que ser arrancado, igual a maioria das plantas. Ó, esse aqui é os brotos e você deixa só a guia principal, crescer até o fim, né? Até na ponta da vara. Então a desbrota ela é realizada semanalmente para dar fruto grande e a rama também, a estrutura de rama dela. A gente vê aqui, ó, o pé carregado com flores também. Essa flor vai cair e é onde vai sair o tomate, o fruto. Isso, justamente. Cada flor dessa é um tomate. E a gente percebe uma coisa: nessa época nós estamos no período de seca e que tem mais oferta de tomate no mercado e o preço ele cai um pouco. Tomate não gosta de chuva, tomate não produz bem na chuva. Me explica por que na época da seca tem mais tomate no mercado. Na época da seca porque é mais fácil de cultivar, o manejo é mais facilitado, porque na época das águas dá muita praga de fungo, bactéria. Aí acaba que o manejo é mais difícil, né? A adubação é mais... hoje em dia facilitou bastante para o produtor, porque usa o mulch, né, que é o plástico que está colocando, para não parar a adubação durante o período de chuva. Inclusive a gente está vendo aqui que a irrigação é feita por gotejamento. Tem aqui as mangueiras aqui, manejo é feito a irrigação por gotejamento. Também tem a fertirrigação e essa adubação. Segundo o Halder, essa plantação está excelente. Os pés sadios, a folhagem robusta e os frutos crescendo conforme o esperado. A previsão é produzir 13.200 quilos de tomate a cada 1.000 pés. E isso dá em torno de 600 caixas de 22 quilos. De acordo com o levantamento do IBGE, a produção de tomate em Goiás deve crescer quase 37% na safra 2024 e chegar a 1.400.000 toneladas. Se a expectativa se concretizar, Goiás se manterá em primeiro lugar na produção nacional do fruto, à frente de estados como São Paulo e Minas Gerais. De acordo com o
IBGE, a área plantada de tomate de todas as variedades em Goiás deverá aumentar mais de 12% nesse ano, passando de 13.200 para 14.800 hectares desse fruto. A nossa produtividade média está em torno de 70 toneladas, com um ciclo de produção em torno de 4 a 7 meses, com 3 meses consecutivos de colheita. Para que Goiás continue no topo do ranking na produção de tomate, alguns fatores são fundamentais. Ela tem que ser feita com bastante profissionalismo, para a gente evitar contaminação, para a gente evitar desperdício, porque é um custo de produção caro, bastante caro. Um fenômeno natural tem prejudicado o abastecimento de água em São João da Barra, no Rio de Janeiro. Com isso, a pesca e a agricultura foram afetadas. A seca do Rio Paraíba do Sul é evidente, mas o que não fica visível é a invasão da água do mar que tem tomado conta do manancial. Esse fenômeno natural, conhecido como intrusão salina, forçou a estação de tratamento de água de São João da Barra, município a mais de 300 quilômetros do Rio de Janeiro, a fazer interrupções na operação, comprometendo o abastecimento de mais de 36 mil moradores. Estamos a 4 quilômetros de distância da foz do Rio Paraíba do Sul. O fenômeno da intrusão salina é resultado da diminuição do volume de água do Rio Paraíba do Sul, que está no nível mais crítico, com a formação de ilhas como esta, combinado com a maré alta. Essa intrusão marinha, que é a água do mar vindo para dentro do continente, ela é barrada pela água do continente, a água do rio, a água de infiltração. Então, há um conjunto de forças ali, o mar avançando e a água do continente tentando fazer com que ele recue. Então, quando você diminui a chuva, quando, por exemplo, você extrai muita água, poços e coisa e tal, você diminui o volume de água no continente, isso faz com que a cunha salina ela avance mais. Você tem salinidade da água e o sistema de tratamento fica muito caro para se tratar esse tipo de água, né? Por estar tão seco, o nível do rio não consegue mais ser medido pela Defesa Civil. Este carroceiro circula pela ilha formada pela estiagem e retira a areia do leito do rio. A ação é considerada crime ambiental. Isso vem gerando insegurança, paralisação da captação e, de fato, redução do fornecimento de água potável para a população, não só para a população, mas para as atividades econômicas importantes, como pesca, que com a baixa vazão do rio atrapalha e diminui a atividade pesqueira, e também a agricultura, que tem aí os canais de irrigação. Nós temos o São Bento, que faz adução do Rio Paraíba para diversas regiões do quinto distrito, onde hoje não consegue adentrar água dentro do interior do município na área agricultável. E a intrusão salina também provoca um problema para a irrigação aí das lavouras do município, porque a salinização afeta diretamente a nossa produção. Ela não é muito oferecida em restaurantes, apesar de super nutritiva. Estou falando da carne de rã. Um projeto implantado em uma fazenda pela Universidade Federal de Uberlândia há mais de 40 anos tem o objetivo de levar ao consumidor essa proteína saudável e saborosa. O projeto desenvolvido aqui é referência nacional na ranicultura desde 1988. O setor de ranicultura aqui ele foi pioneiro, não só no Brasil quanto no mundo. Assim que as primeiras rãs foram trazidas para o Brasil, os primeiros sistemas de produção foram desenvolvidos em unidades de pesquisa como essa. Então, a Universidade Federal de Uberlândia foi uma das primeiras a desenvolver os sistemas de produção de forma intensiva da criação de rã em cativeiro. A criação da rã é dividida em 4 etapas: reprodução, o girinário, estufa e a área de engorda. Eu tenho aqui na minha mão um girino. Ele é um animal totalmente aquático, então a criação dele funciona de forma inundada. Daqui a pouco, ele, que já é um girino mais velho, vai começar o processo de metamorfose. Então essa cauda vai se transformar nos braços e perninhas, que vão dar origem à rã que a gente conhece. Nessa fase é um animal estritamente aquático, Então ele respira com o oxigênio dissolvido da água. A alimentação aqui é à base de ração, é uma ração de peixe. A gente não tem uma ração própria para a rã hoje, então a gente trabalha com uma ração granulada para essa fase, que é uma ração bem pequena, que cabe na boca dele. E é um animal que nesse processo que ele está se alimentando, ele está crescendo e aos poucos sofrendo todas as metamorfoses dessa espécie animal. O animal ele vai deixar de ser um animal estritamente aquático para se tornar um animal
terrestre. Então, primeiro ele vai ter a exteriorização dos membros, né? Vai absorver a sua cauda e externar os membros anteriores e posteriores. Vai passar a ter uma respiração aérea, né? Então vai desenvolver os pulmões e vai deixar de ser um animal onívoro para passar a ser um animal carnívoro quando no ambiente terrestre. Depois dos tanques, a próxima fase do crescimento é nessa estufa. Essa aqui na minha mão já é uma rã jovem. Ela já passou pelo processo de metamorfose e agora fica nesses tanques para reaprender os hábitos alimentares e desenvolver então uma alimentação mais carnívora, de pequenos insetos. E agora o processo é de crescimento até ela chegar na fase da engorda, onde ela já passa para comercialização. Aqui a gente faz a alimentação desses animais 4 vezes ao dia, né? Com a ração também uma ração de peixe, mas uma ração mais proteica. E a gente faz a limpeza diária dessas baias para que o ambiente esteja sempre limpo para a produção. Do ponto de vista sanitário é muito importante. O animal ainda tem que estar em contato com a água, a rã ela é um animal que tem que estar em contato constante com a água, porém já com uma respiração aérea, então ela fica com as patinhas no chão e a cabeça para fora da água. Aqui ela já tem a anatomia de uma rã adulta, né? Ela só é menor do que uma rã adulta, então a gente tem aqui, né, os membros anteriores, os membros posteriores já bem externalizados, né? Um animal já com a anatomia de um animal adulto, porém menor. Já no processo de engorda, as rãs são separadas entre machos e fêmeas e ficam em tanques até chegar ao peso ideal para o abate. Aqui a gente vai alimentando ela ainda naquele perfil de 4 vezes ao dia, até que esse animal chegue no peso de abate em torno de 400 gramas, para que eles possam ser levados para o abatedor. É importante a gente diferenciar, né, a rã do sapo e da perereca, né? São animais de espécies diferentes, apesar de serem anfíbios, do mesmo grupo dos anuros. A rã, dentre esses grupos, é a única comestível. E tem alto valor nutritivo. Em uma porção de 100 gramas de carne de rã, há cerca de 16 gramas de proteínas e tem poucas calorias. Então a rã ela tem essa característica, né, de uma pele mais lisa, um animal que tem os membros posteriores bem hipertrofiados, que para fins comestíveis é bastante apreciado. O Brasil é o segundo maior criador de rãs do mundo. Os principais produtores estão no centro-oeste do país. A ranicultura chegou aqui em 1935, com o primeiro ranário na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A carne é considerada nobre. A produção da fazenda na universidade tem destino certo, o mercado local. Fomos até um dos restaurantes que servem a carne de rã. Fica no centro de Uberlândia. Por aqui, a rã empanada é o carro-chefe e vem gente de longe para experimentar. Gostei, muito bom. Parece com o quê? Gosto de frango empanado. Mas macio? Macio. Você esperava? Não, eu achava que tinha gosto de peixe. Agora a gente vai lá para a França, porque os vinhedos por lá têm enfrentado um dos anos mais chuvosos no país. A consequência é o impacto na produção de uva. Produtores têm passado por anos desafiadores que afetaram a qualidade da produção de vinho, que também foi impactada pela seca e pelo calor. Nessa propriedade, na região vinícola de Chablis, a colheita durou apenas 9 dias, cerca de metade do tempo normal, após um ano de clima imprevisível, marcado por geada, granizo, chuvas recordes e a disseminação de um fungo perigoso, que deixou os produtores preocupados. No dia 27 de setembro, trabalhadores colheram manualmente as últimas uvas Chardonnay, premiadas, que serão transformadas no brilhante e refinado Premier Cru, engarrafado pela propriedade. As dificuldades começaram em abril com a geada. E então, em maio, uma dupla tempestade de granizo atingiu a região. Depois veio uma chuva implacável até a colheita. De acordo com a Federação Vinícola da Borgonha, cerca de 1.000 hectares de videiras na cidade de Chablis foram afetados pela tempestade de maio e o excesso de umidade permitiu que o fungo destrutivo do mofo prosperasse. Uma vez instalada, a doença causa grandes perdas nas colheitas e também pode afetar a qualidade do vinho. Os produtores lutaram arduamente para tentar controlar o mofo com vários tratamentos que foram levados pela chuva e não se mostraram eficazes o suficiente para evitar danos. O impacto climático não se limitou a essa propriedade. As condições úmidas em toda a França causaram estragos em muitas regiões vinícolas este ano. E doenças fúngicas, combinadas com episódios de geada e granizo, reduziram a produção geral.
O Ministério da Agricultura francês estima que chegará a 39,3 milhões de hectolitros abaixo dos níveis de 2023 e da média dos últimos 5 anos. Felizmente, para a família, 2 colheitas muito boas em 2022 e 2023 devem ajudar a mitigar as perdas financeiras induzidas pela colheita reduzida de 2024, já que a demanda internacional por Chablis continua sólida, especialmente nos Estados Unidos. Em junho, a Associação de Vinhos da Borgonha disse que as exportações de vinho Chablis para os norte-americanos atingiram 3 milhões de garrafas, gerando 368 milhões de euros ou 410 milhões de dólares, um aumento de 19% em comparação ao ano anterior. Aqui no Brasil, a gente mostra agora um exemplo como a natureza responde ao tempo seco e às queimadas. No Cerrado, a renovação vem em forma de flores. O Distrito Federal tem sofrido com altas temperaturas, baixa umidade e queimadas, destruindo a fauna e a flora. Mesmo com um número razoável de brigada, com a contratação antecipada, a gente não conseguiu diminuir o número de foco justamente por causa da questão climática, muito mais seco. Mas, em meio ao cenário de destruição causado pelas queimadas recentes no Cerrado, encontramos esperança. O desabrochar de diversas espécies de flores que se tornam um símbolo potente da resiliência da natureza. No Cerrado a gente tem mesmo essa propensão de termos várias rebrotas logo após o fogo, porque como todos comentam, o fogo ele é natural do Cerrado, não da forma e da intensidade como nós temos hoje, mas é um fenômeno natural que o Cerrado foi adaptado a isso. As flores foram encontradas nas proximidades da Torre Digital, em um trecho da área de proteção ambiental do Lago Paranoá, unidade de conservação de uso sustentável e que pegou fogo no início de setembro. Por aqui nós vemos ainda muitos rastros das queimadas intensas que aconteceram. A gente consegue observar, por exemplo, os troncos bem queimados, tem bastante fuligem ainda. Enquanto algumas se regeneram sozinhas, outras precisam de novos plantios. Essa espécie é uma espécie de orquídea, a Sacoila lanceolata. A gente costuma associar as orquídeas a plantas sensíveis e a gente percebe que no Cerrado a gente tem várias espécies de orquídeas, inclusive em locais secos. Aqui é uma área que a gente pode perceber que é um cerrado seco, não está próximo a corpo hídrico nenhum, e essa planta ela é natural daqui, ela resiste a esse tipo de dessecação. Essa edição do Agro Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e, claro, eu espero você no próximo programa. Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app EAgro. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grânulo único.